dia, meus amores, bom dia, Colégio Astorga, bom dia, Colégio Serafim, professor Gia Feitosa aqui que vos fala, já levando puxão de orelha logo de manhã, curso técnico profissional em marketing. Então, pessoal, e aí, turminha, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Opa! Que bom estar aqui com vocês, que satisfação e que alegria. Eu andei uns dias aí meio malzinho, mas já estou de volta, então, para a gente poder ter a nossa aulinha, nosso curso técnico em marketing, para formar vocês, futuros profissionais da área. Tá bom, pessoal? Eu vou passar o nosso slide aí. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tô vendo umas carinhas meio desanimadas, meio acordando agora. Ninguém tomou café ainda. Eu tomei meu café preto. Deu café preto para eles, Gabi? Oi? Libera expresso duplo para eles, Gabi. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Curso técnico profissional em marketing, técnicas e vendas, marketing de varejo. Disciplina técnicas e vendas, marketing de varejo, professor Jean Carlos Ribas Feitosa. Então, na aula de hoje a gente vai aprender sobre Big Data. Mas o que é Big Data? O que vocês acham que pode ser Big Data? Ninguém é animado para acordar agora? Oi? Natal. Não é bem isso. É tradução do inglês, na verdade. Não é bem questão de data. A Big Data são muitos dados, grandes dados, uma quantidade imensa de dados. Deixa eu ver, mas já que a Ellen falou alguma coisa, deixa eu anotar aqui a Ellen, para eu não esquecer. Bom, Big Data é o conjunto de informações presentes nos bancos de dados de servidores e empresas que pode ser acessado e possui interligações entre si. Turminha, a gente falou um pouquinho sobre Big Data lá atrás, quando a gente falou ali sobre nuvem, Google Drive, OneDrive, é aquele monte de informação, aquele monte de dados. Big é grande, data é dados. Então, uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de informações que está disponível ali na nuvem. Então, tem uma indústria, aquela indústria fabrica carros e lá naqueles carros tem 1 trilhão de parafusos, mais 1 trilhão de porcas e você tem que ter o controle de tudo isso. Como é que você faz? Você manda alguém fazer a conferência, logo que chega, durante o processo fabril e depois do processo fabril, e você passa toda aquela informação para a nuvem. Você joga aquela informação na nuvem. E aí vem o CEO da empresa, o diretor de marketing, ou o diretor administrativo da empresa. Eu preciso ter essas informações aqui, porque o diretor financeiro, e eu preciso saber quanto é que eu vou gastar para o ano que vem, para fazer uma projeção para o ano que vem, que eu vou gastar em porca e parafuso. Então, da onde que eu vou tirar essa informação? Da nuvem. E ali tem muita informação, muitos dados. Então, a cada porca, cada arruela, cada SKU, lembra que a gente falou sobre Stock Keep Unit, que é SKU? Então, todas aquelas informações se chamam Big Data. É uma quantidade imensa de informação. São muitos mega, muitos ultra, muitos gigabytes, muita informação para poder trabalhar em cima, tá bom? Ou seja, está disponível na rede mundial de computadores e pode ser acessado remotamente. Para ficar mais claro, o YouTube é um exemplo de Big Data, BD, disponibilizando, BYD, diversos vídeos presentes em um banco de dados disponível para usuários acessarem. Então, pessoal, olha aí, outro exemplo do nosso dia a dia, YouTube. Meu Deus do céu, quanta informação do mundo inteiro tem no YouTube. Eu tenho um monte de vídeo do meu filho no YouTube. Vocês têm vídeos de vocês no YouTube. A família de vocês assistem noticiário do YouTube. Vocês assistem séries e filmes no YouTube. Então, é muita informação. É o mundo inteiro jogando informação na nuvem. É o mundo inteiro jogando informação na plataforma. Então, o YouTube é uma plataforma imensa, com uma Big Data gigante, com uma quantidade de informação gigante, que são as Big Datas. É uma coleção de informações e fontes tradicionais e digitais internos e externos à sua empresa, que representa uma fonte de descoberta e análises contínuas. Apesar dos meios digitais reinarem quando o assunto é acúmulo de dados, as grandes empresas afirmam que não devem deixar de lado informações de compra e venda,
registros financeiros e canais de interação não digitais, como call centers e até telemarketing. Tudo isso pode ser fonte de dados para ajudar a sua empresa a crescer. Então, assim, pessoal, se você tem aquele monte de informação e você sabe quanto que vende no mês de outubro, no mês de janeiro, no mês de dezembro, no mês de março, e você sabe que tem aquelas anuâncias durante o ano, que tem momentos de pico, momentos de baixa, quando você deve ter mais estoque, quando que você deve ter menos estoque, quanto você deve ter de estoque para passar, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vocês lembram que agora a gente está na quarta revolução industrial. Quarta revolução industrial é eliminação total de estoque. Quanto menos estoque, melhor. Tentar trabalhar com uma demanda preditiva, tentar saber quanto que eu vou ter que usar de produto, de matéria-prima, quanto que eu vou trabalhar em cima para fazer a manufatura daquela matéria-prima para daqui 3 meses. Dentro daqueles 3 meses, eliminar estoque. É fazer um mínimo de estoque, porque estoque é material parado, é dinheiro que não está circulando, aquele dinheiro que não está circulando podia estar sendo investido, nem que seja num CDB da vida, aquele CDB da vida valendo 0,4% ao mês, aquele 0,4% ao mês de uma fábrica pode pagar o salário dos funcionários, por exemplo, ou pode pagar aquele 0,4%, de repente pode pagar mais uma unidade fabril, pode pagar a luz, pode pagar o consumo de água, pode pagar impostos. E não, aquele dinheiro que está 0,4%, que poderia ser o CDB, está parado, está no estoque, está acumulado, está usando galpão, está usando espaço, o espaço que podia estar sendo utilizado de outras formas, até no bem-estar dos funcionários. Então, as Big Data, elas é uma forma estratégica de você saber o quanto que você vai comprar, o quanto que você vai vender, qual o mapeamento que você vai fazer da sua linha de vendas durante um período, do teu círculo de vendas durante um ano. Então você sabe que no mês de dezembro vai ter mais vendas de peru, então a Sadia já vai se antecipar ali que tem que ter estoque de carne, porque vai congelar carne, vai vender, vai cortar e todo mundo vai comprar peru para o bendito do Natal. Mas já em março, nem todo mundo come peru. Eu acho uma delícia peru, mas geralmente em março só se me der um insight na cabeça ali, opa, eu tenho que comer peru porque é gostoso. Aí eu vou lá no mercado e compro. Mas agora chegou Natal, chegando novo, tem que ter o bendito do peru. E para ter o bendito do peru, a Sadia, a Perdigão tem que ter um estoque imenso, a Seara tem que ter um estoque imenso. Então, trabalhando essas intempéries dos momentos, você consegue ter um estoque menor e o dinheiro está investido, por exemplo. Ou, de repente, está retrabalhando aquele dinheiro para um novo investimento, uma nova estratégia. Qual a história da Big Data? Apesar do termo Big Data ser relativamente novo, a premissa de reunir e armazenar informações é consideravelmente antiga. Pense em bibliotecas, por exemplo. Então, não sei se vocês têm biblioteca na escola, então aquela quantidade de livros guardadinhos ali na estante, que a gente tem acesso agora, não desmerecendo a biblioteca, que eu uso até hoje também. Eu até gosto muito do meio físico, eu gosto de pegar livro ali, folhear, ler, marcar, passar um marca-texto em cima, rasurar embaixo, fazer uma anotação do lado. Para mim, livro bem lido é um livro sujo, é um livro cheio de anotações. Se você pega um livro ali, lê, e você não anotou nada, que você aprendeu, mas não aprendeu tanto quanto devia. Então você pega um livro ali, pega uma apostila e começa a colocar informação ali, fazer um resumo, tentar lembrar, tentar linkar com alguma coisa que você conheceu, ou jogar na internet, pegar mais informação e estar ali sempre anotando, marcando, grifando, para tirar o máximo de proveito daquele livro, daquela apostila, daquela informação. Então, a história da Big Data é que você coloca aquela informação toda dentro da biblioteca, só que agora é na nuvem, e tira aquela informação ali a hora que você quiser, como você quiser. Porém, o conceito ganhou uma abordagem nova no começo dos anos 2000, quando Doug Laney escreveu um artigo que hoje é a definição mais conhecida de Big Data. Doug separou a ideia em 5 vezes, que vamos ver logo abaixo. A crescente dos dados disponíveis e os modelos just-in-time de negócio, just-in-time, não sei se vocês lembram, turma, que eu tinha falado sobre o just-in-time para vocês, é fabricar no tempo, é trabalhar no tempo, é o mínimo de estoque possível. Quem usa muito just-in-time é o McDonald's. Então, o McDonald's tem ali um estoque de pão, um estoque de carne, queijo, pão especial, cebola picles e um pão com gergelim. E ali eles vão fabricando e vão produzindo e já vai saindo.
e o estoque vai chegando no dia seguinte e vai trabalhando assim, quanto menos estoque e mais produção, mais dinheiro entrando e menos gasto. Tornaram indispensáveis uma forma de análise em tempo real de grandes quantidades de dados, que é a grande diferença entre aplicar a ideia de Big Data na sua empresa e armazenar informações sem qualquer tipo de organização ou análise. O que são os 5 Vs da Big Data? Atualmente, podemos dividir o Big Data em 5 Vs, que formam a base para a implementação do conceito em qualquer empresa. São eles: volume, velocidade, variedade, variabilidade e vínculo. Vamos explicar em detalhes cada um deles abaixo. O volume é o ponto de partida para entender a Big Data. Os 2,5 quintilhões, imagine, 2,5 quintilhões de dados criados diariamente, causam um volume de informações impressionante das mais diversas fontes, acompanhado de leads e clientes, redes sociais, interações em sites e blogs, histórico de compras, clique e muito, muito mais. O volume de informações influencia em 2 pontos principais: armazenamento e análise. Com a expansão diária de servidores, ficou muito mais fácil armazenar esses dados, principalmente com a compressão de arquivos e possibilidade de disponibilizá-lo na nuvem. Já a análise torna cada vez mais simples, principalmente com o uso de ferramentas próprias para o Big Data. Velocidade. Dados são transferidos, armazenados e baixados em velocidades altíssimas. E não estamos falando de velocidades da sua conexão com a internet, mas sim como esse conteúdo é trabalhado, atualizado e expandido rapidamente. Cada vez mais fontes fornecem dados, o que torna necessário o gerenciamento das informações em tempo real de forma rápida e segura. Variedade. Dados aparecem com todas as formas, cores e tamanhos. Podem ser planilhas, dados estruturados ou somente documentos de texto, vídeos e imagens. É preciso entender as variedades existentes e como cada um deve ser analisada e armazenada. Variabilidade. A velocidade e a variedade dos dados crescem constantemente, mas adicionalmente esses elementos mudam e são necessariamente consistentes. Imagine as mídias sociais, como elas vão gerar informações de forma regular. Elas são totalmente dependentes das ações dos usuários e mesmo parecendo, não ficamos 24 horas por dia conectados na web. Isso é verdade, a gente está o tempo todo na web. A variabilidade, a ideia de variabilidade também pode ser aplicada a dados diários, sazonais e relativos a eventos específicos, que geram um grande volume de informações e traz desafios no gerenciamento. Vínculo. Com um volume tão grande de dados, é muito provável que você perca o controle de tudo na hora que realmente precisar. Um dos principais motivos disso é a dificuldade de conectar e transformar informações através de diferentes plataformas. Com um volume tão grande de dados, é muito provável que você perca o controle de tudo na hora que realmente precisar. Um dos principais motivos disso é a dificuldade de conectar e transformar informações através de diferentes plataformas. Portanto, é preciso conectar e correlacionar os elementos, criar hierarquias e ligações múltiplas para os dados, ou seja, criar vínculos entre eles. Por que o Big Data foi criado? Turminha, tira um pouco a tela para mim. Isso, joga só na minha. Valeu. Cadê? Gabi? Oi, Gabi. Bom dia. Gabi? Oi. Ah, não, beleza, beleza. Gabi, eu vou precisar que você agende o laboratório de informática para a aula que vem. Você consegue? Para o dia 1º de outubro? Vai ajeitar? Beleza, beleza. Turminha, vamos se agilizar um pouquinho. Agora vamos fazer um trabalho em grupo, então. Pera aí, já teve bastante informação, o pessoal já está meio cansado, já está meio desanimado. Vamos fazer um trabalhinho, pode jogar lá. Mãos à obra. Em grupos... Só um pouquinho, turminha. Aí, beleza. Mãos à obra. Em grupos, vamos criar um ambiente virtual imaginário que nos permita descrever as várias aplicações da Big Data e conceitue com suas palavras a aula de hoje. Vamos lá, pessoal. Quero o grupo... Pode ser de 3 a 4 alunos.
Vocês têm alguma dúvida sobre Big Data, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre Big Data? Vocês entenderam o que é Big Data até aqui? De preferência vai ter que ler. Vamos lá, meus amores, interajam com o professor de vocês. Façam um trabalhinho e depois a gente lê e conversa sobre o assunto, tá bom? Beleza. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Tá bom, Gabi? Se- Bom dia, meninas. Tudo bom? Oi. Oi, menino. Bom dia, meninas e menino. Só um segundinho, turma. Coloca na minha tela. Aí, valeu. Deixa eu ver quem que tá aqui. A Daniele. Quem mais? Kathleen. Ana Luísa. Oi? Lucas. Beleza. Deixa eu voltar aqui a tela. Pronto, meus amores, pode apresentar. Empresas e pessoas usam esses dados para entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, as lojas usam para saber o que as pessoas gostam de comprar e assim fazem propagandas que combinam com o gosto de cliente. Os hospitais também aproveitam esses dados para melhorar os tratamentos, descobrir doenças mais cedo e ajudar mais pacientes. É isso aí, perfeito, turma. Parabéns.
E agora vocês acabaram de fazer mais Big Data para o YouTube. Parabéns, meus amores. Mais gente para apresentar? Então vou dar mais um tempinho para vocês. Oi, turminha, pode falar. Eu olhei aqui, tá? Ela fez junto, só que só eu olhei, tá? Tá bom, os dois fizeram isso? Isso, o Luiz Henrique Muralha e a Raiane Almeida. Tá, deixa. Luiz Henrique Muraro, E Raiane Almeida. Raiane Almeida. Só um segundo, meus amores. Pode começar. Na aula de hoje, vimos que o Big Data transforma grandes volumes de informações em insights da mundo valiosos, impactando áreas como a saúde, comércio, segurança e entretenimento, melhorando a qualidade de vida, permitindo decisões mais precisas e eficazes. Isso foi só uma resumida sobre o que eu fiz, mas o trabalho eu mandei completo para a Gabi, tá? Tá. Ou você prefere que eu trabalhe inteiro ou só essa resumida tá boa? Explica pra mim o que você entendeu. Big Data, como se fosse Big Data, Big Data, alguma coisa assim. É como umas informações. É assim, date é realmente a data comemorativa. Data. Agora o data é dados. Tá bom? É Big Data mesmo. Mas pode continuar falando. É como se fosse um grande volume de informação valiosa, sabe? Que pode influenciar em várias áreas diferentes. Isso. Você vai construir a sua estratégia, a sua informação, você vai basear o mapeamento de uma empresa, de uma fábrica, até de um trabalho de escola, baseado ali aquele monte de informação que você tem, seja no YouTube, aquele monte de informação que você tem no Facebook, aquele monte de informação no LinkedIn, várias redes sociais ou outras formas de informação que você tem na nuvem. Mas é isso mesmo, você usa as Big Datas para compilar aquele monte de informação, transformar aquilo ali em gráfico, e aquele gráfico você vai usar para uma estratégia de marketing, para uma estratégia financeira, para conter gastos, para poder investir o dinheiro, para poder ter retorno, ou para uma estratégia de vendas. Mas é isso mesmo, parabéns. Parabéns. Parabéns, turminha. Mais alguém? Não sei, eu vou dar uma olhada aqui. Tá. Então tá bom. Vocês estão fazendo, então? Tá. Turminha, eu vou encerrar a aula por aqui. Tá ótimo. Eu vou encerrar a aulinha por aqui, mas aí vocês continuem enviando pela Gabi. Qualquer dúvida, o professor está à disposição, tá bom? Beijos, abraços. Até a aula que vem. Tchau, tchau.